Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde estão, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum, ainda que ele fizesse entre os irmãos. Virá um vento leste, vento do Senhor subindo do deserto. Cairá, será a sua nascente e estenderá a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. O profeta Oséias vai descrever sobre o castigo definitivo de Samaria, de Judá. O castigo definitivo sobre Jerusalém, sobre Judá. E ele vai descrever que esse sofrimento sobreviria e as suas fontes secariam. E ele vai descrever acerca da palavra hebraica que quer dizer Sheol, mundo dos mortos. E aqui nessa tradução fala-se inferno. Então ele vai descrever: eu os remirei do poder do inferno e da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? A palavra inferno é uma palavra muito usada diante da sociedade. As pessoas dizem: a minha vida é o inferno. As pessoas dizem: eu estou cansado deste inferno. As pessoas usam esta palavra para definir algo, mas o inferno não é na terra, não é aqui na terra. A Bíblia diz em Provérbio: os sábios buscam as coisas do alto, aonde está o céu, mas o tolo as da terra, aonde está mais para baixo. Eles pensam para baixo, onde estão o inferno. A Bíblia diz no livro de Éfeso que o inferno é lugar de tormento e está embaixo, está nas regiões inferiores da terra, no seio da terra, nos abismos profundos. É um lugar de tormento indescritível, não tem como descrevê-lo. Então a Bíblia alerta: eu os remirei do poder do inferno e da morte. Onde está, ó inferno, as tuas pragas? Onde está, ó morte, as tuas destruição? E Deus diz: o arrependimento está oculto dos meus olhos. Então esta promessa de Deus é sobre remissão de pecados, remoção do pecado. Então ele está dizendo: eu os remirei. Isaías 1,18 diz: vinde pós e razoamos, diz o Senhor. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que seja como a carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se tiverem disposto, diz o Senhor, comereis o melhor desta terra. Jerusalém, uma terra fértil, uma terra rica, uma terra que emana leite e mel, uma terra próspera, mais financeiramente próspera, mas uma terra que estava seguindo os padrões de Deus, mas se apartou do Santo de Israel. E agora Deus diz: eu enviarei sobre vós a peste, a fome e a espada, e assolarei os seus moradores. Mas eis que eu deixarei um remanescente. Deus falou pela boca do profeta Isaías que ele deixaria os remanescentes, aqueles que seriam levados ao cativeiro, ao exílio babilônico. No tempo do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, ao qual Deus disse: Nabucodonosor, meu servo, ele virá sobre vós e levará vocês cativos e matará muitos à espada. A verdade central aqui que eu quero narrar é sobre o inferno. Então você diz: a minha vida é o inferno. A Bíblia diz que não há alívio da dor.
não há alivio. Em Apocalipse 20 adiante, também 14 adiante diz: e o seu tormento sobe para todo sempre. E os que receberam a marca da besta e adoraram o dragão e a antiga serpente sofrerão duro juízo. E não terão descanso nem de dia e nem de noite os adoradores da besta, do anticristo. Não terão descanso nem de dia e nem de noite. Então você diz que sua vida é o inferno? Você tem descanso, você repousa-se, você dorme, você sente dor, há um alivio da dor. E eu quero descrever se a alma está dentro de nós, o espírito, o fôlego de vida está dentro de nós, e este corpo é o que sente as dores da alma. Então a alma do homem, ela anseia por alguém, e este alguém chama-se Deus. A alma dele anseia pela presença de Deus, mas o corpo anseia pelo pecado. Este corpo carnal e corruptível, ele anseia por algo contaminoso e chama-se o pecado. O nosso corpo anseia por algo da terra, algo momentâneos, algo prazeres da carne. Gálatas 5:19. As obras da carne são conhecidas, quais são: prostituição. Então a palavra quer dizer porneia, no original, vários sexos mistos. Tudo isso o corpo do homem anseia. Prazeres pecaminosos, momentâneos, e pela sodomia dos homens estão blasfemando, desonrando-se o seu corpo, que é santuário do Espírito de Deus. E a cada vez mais, este corpo, ele busca o pecado. Este corpo, ele oprime a sua alma. E você satisfaz o desejo do seu corpo. Você satisfaz o desejo da natureza. E você está dizendo: eu estou bom demais. Eu estou alegre. Eu estou contente. Porque eu estou satisfazendo o desejo da minha natureza. Então os descendentes de Adão, eles trazem sobre si uma marca, e esta marca é a natureza adâmica. Os descendentes de Adão, ele traz sobre si uma natureza do pecado, e é despertada nele aos 13, aos 12 anos, a natureza desperta. E ao despertá-la, ele é tomado pelo engano do pecado. Ele é tomado pela avareza. Ele é tomado pela promiscuidade, pela secularidade. Este século está corrompido. E ao pesar que as crianças começam a ver, a olhar como olha para o espelho, para seus pais, para a sociedade, e a criança começa a seguir, começa a imitar, começa a fazer aquilo que a sociedade faz. A Bíblia diz em Provérbios 22 adiante: ensinai a criança no caminho que deve andar, para quando crescer, envelhecer, não se desviará dele. Então a fase é a fase da criança para seguir o caminho que se deve andar. Para seguir o caminho que se deve andar. Então quando a criança é tomada pelo ciclo, pelo colapso de iniquidade, ele começa a se fazer as mesmas coisas. O caráter é projetado. A Bíblia diz, e segundo também a ciência, a biologia, que quando se nasce, o seu gênero, ele é definido também no dicionário português, de gênero definido.
Então é definido quando você nasce, que você é homem, você é mulher, mas as más companhias corrompem os bons costumes. Você vai sendo amoldado pelo pecado. Você está no ciclo de pecado. E você começa o seu caráter a ser moldado, a ser contaminado pelo século, por esta geração. E você começa a fazer aquilo que sua companhia está mandando, para agradar a companhia. E ao pensar que o caráter vai sendo contaminado, a natureza de Adão despertou dentro de você. E ao despertar esta natureza, agora você está insensível para a voz dos seus pais, para a voz de Deus. Porque Deus usa até seus pais para alertá-lo. Então, agora você está insensível. Alguém que anda descalço, alguém que é da roça, ele anda descalço pelos matos, pelas rochas. E seus pés, eles estão encalejados. Então, ele está insensível. Eu quero fazer uma comparação. Assim o homem, ele está insensível para a voz de Deus quando esta natureza o desperta. E quando ele satisfaz os seus desejos. Mas uma pessoa que não tem costume de andar descalço, ele anda, e se ele andar descalço, as pedras vai ferir os seus pés. E ele vai sentir algo. Ele vai ter sensibilidade. Então quem tem uma comunhão com Deus, ele vai ter sensibilidade ao pecar. E quando ele pecar, a sensibilidade, o Espírito de Deus o incomodará e o constrangerá a mudança. Mas uma pessoa que é insensível, ela não tem comunhão com Deus. Ela não tem comunhão com Deus. Então ela não está nem aí para a voz de Deus. Ela está insensível. Está endurecido o seu coração pelas trevas do pecado. Mas uma pessoa que é sensível à voz de Deus, o seu coração, ao pecar, pesará a sua consciência. E não será um remorso, mas será um pesar no seu coração. Jesus disse: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O que é pobre de espírito? É uma pessoa sensível aos seus pecados. É uma pessoa que reconhece a sua pecaminosidade, a sua miserabilidade, a sua incapacitação para ser salvo. Então você só pode ser sensível à voz de Deus quando você encontrar com Ele. E como é que eu conheço um Deus que eu nunca vi? O vento assopra onde quer, disse Jesus, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele não vê Deus, mas ele sente Deus. Ele não enxerga Deus com os olhos carnais, com os olhos perecíveis, com o globo dos seus olhos, mas ele enxerga Deus na criação. Ele enxerga Deus nas nuvens. Ele enxerga Deus no ar que você respira. Ele enxerga Deus no andar dele. Agora o homem insensível, ele não vê Deus em nada. É um coração duro, é insensível, está obscurecido pelas trevas do pecado. 2 Coríntios 4, verso 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo,
que é a imagem de Deus. Porque você não enxerga a glória de Deus? Porque o Deus com D minúsculo deste século, Satanás, adversário de Deus e adversário dos homens, ele colocou um véu sobre os seus olhos. Ele colocou uma cegueira, uma escama de peixe nos seus olhos. E esse véu só poderá cair quando a glória de Cristo repousar em seu coração. Aí você dirá: eu sou um pecador, eu sou um descendente de Adão, eu sou um homem perverso, não há obra em mim, não há nada de bom em mim. O que há em mim? A maldade. O que há em mim? A negrura das trevas. E quando você reconhecer que é um pecador depravado, você chorará nos pés de Cristo. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mas espera aí, você acha que é qualquer choro? Todo mundo chora. Alguém chora a colocar uma cebola nos seus olhos, ele vai chorar. Ele chora por uma cena de filme. Ele chora por ódio. Mas é o choro que Jesus está dizendo. É o choro que ele reconhece a sua pobreza espiritual. É um choro por Deus. É um choro da alegria do Espírito de Deus. Não é um choro de amargura. Não é um choro de ver uma cena de filme. É um choro por Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, a verdade central, e no Hades ergueu os olhos. A palavra Hades quer dizer lugar de profundeza, de sofrimento eterno. A sentença, digamos que você comete um delito contra alguém que é temporário, alguém que é terreno, alguém que é passageiro, alguém que é como uma folha seca, alguém que é como pó, e esse alguém é o homem. Você comete um delito contra o homem, mas você acha que esse delito é só contra o homem. Ele é contra Deus. No original, a palavra hebraica, hamartia, quer dizer errar o alvo. E quando você erra o alvo, você atira a flecha para todos os lados. Você procura prazeres em todos os lados. E ao pecar contra um Deus eterno, a punição é um sofrimento eterno. Você pecou contra Deus eterno, e a punição agora é uma punição eterna. Deus, Ele é eterno. De eternidade em eternidade, tu és Deus, disse Davi. Mas esse tema da palavra é: eu os remirei do poder do inferno e da morte. Ao pesar que Davi diz no Salmo 9,17: quem serão lançados no inferno? Salmo 9,17. Você, católico, cristão, protestante, religioso, abra sua Bíblia e veja em Salmo 9,17: e os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o pobre não será esquecido para sempre, nem o necessitado. Levanta-te, ó Deus, e mostra para os homens, não passam de meros homens, e hão de comparecer perante o trono de Deus. Davi vai descrever o juízo eterno, porque o salário do pecado é a morte. Mas eu quero falar da remissão.
e eu os remirei do poder do inferno e da morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida.